Se ver é acreditar, então as fotografias oferecem a maior prova da existência de fantasmas. One of the things when we look at ghost photographs from the middle to late 19th century, they were almost invariably deliberate forgeries. Most of the ghost photographs that are made today are created by accident. The flash can go off outdoors and capture water droplets in the air, or often the camera's own strap. E quanto aos casos em que mais de uma pessoa relata ter visto o mesmo fantasma? No USS Hornet, 3 pessoas dizem ter visto o espírito do contra-almirante J.J. Clark. I do pick up somebody that is working some was a desk or cabinet or something. Immediately when I came on the ship, I had encountered the spirit of Admiral J.J. Clark. He was a rear admiral that served on the ship between 1944 and 45. When I saw the spirit go down the ladder below me, I saw him with both eyes, and I was looking straight at him. It wasn't just a glimpse. I saw someone, a man. His arms were to the side, just standing up straight. When I saw a picture of the Admiral, it was the same features. He's the same man I saw. Bingo! Bingo! Mas por que os espíritos voltariam do mundo dos mortos? It makes perfect sense that ghosts are seen where people are. And it makes perfect sense that you typically find an association with the location. It essentially boils down to the fact that ghosts are people too. They're dead people, but they're still people. Gente que pode nos ensinar alguma coisa. And down in that corridor, I've picked up somebody else. Having the ability to see the souls that have passed on has given me a wonderful knowledge and understanding of the life and death process, which really, we think of life as a process, but we don't really include death in it. Death is a part of life. That's a part of the process of life. I had lost my body and I'd become a little blue star. At the time, this seemed like a very normal thing for me to have happen. I had an idea of myself going, wow, I don't have a body anymore. I'm free of my body. If you can imagine on Star Trek when they go into warp speed, how you see all the lights kind of go, whew, well, that's how it felt. And now I'm going, at what felt like, I don't know, a zillion miles an hour. Toda cultura tem sua própria ideia do outro mundo. Mas onde obtemos nosso conhecimento de mundos além da vida? There's been an effort for at least a century to examine the afterlife and visitations with the dead and spiritual communication. People don't want to die. They're crushed when their loved ones die. What can they do? Can they transcend death? Oh, I think life after death, God, the spirit world, something that's beyond the physical here and now. That's the ultimate mystery that fascinates people and cannot be tested ultimately by science and short of going there. But you can't come back to report what happened. Ou podemos. A medicina atual pode trazer as pessoas de volta 10, 20, até 30 minutos depois que o coração ou os pulmões pararam de funcionar. Aqueles que voltam partilham relatos semelhantes. Very commonly, people have what's called an out-of-body experience. In other words, they see their consciousness apart from their body. Very often following that, they'll have a tunnel experience. At the end of that tunnel, they'll generally encounter beings of light. These beings may be deceased relatives or friends or perhaps religious figures. Very often at this time, they'll have a life review. 15% of people have what we call frightening near-death experiences. There were people being tortured and volcanoes erupting and brown sludge and screaming and people
just their heads on pikes and everything you can imagine of in the classic idea of a hell. If it was true that it was just the body's physiological response to death, I would think that everyone would have an identical experience, but I didn't. Os indivíduos testados leram etiquetas em ventiladores de teto, relataram conversas em outros aposentos e trouxeram até informações tangíveis do além. Occasionally during near-death experience accounts, people encounter someone that identifies themselves as a relative that they had during their life. And they may say, I don't remember, I never had a brother, I never had a sister. And yet, they come to find out that this was a brother or a sister who died perhaps very, very early in their life. Certainly evidential that something's going on up there. Se as pessoas voltaram do além, que mensagens trouxeram? What I experienced was a huge downloading of information. Before I could ask, what, am I dying? I heard, we don't die. The body dies. The spirit, the soul never dies. Probably the greatest mystery that confronts humanity is what happens after we die. Millions of people have had experiences like this. This is very common. The message they bring back, very consistent. There is an afterlife, and it's wonderful. Enquanto houver pessoas, haverá visões de fantasmas. In the records of ancient civilizations, there is talk of spirits of people after they have died, whether they've gone to an afterlife or are stuck around here. So this is a very ancient thing because it's part of human experience. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Mas por que as pessoas têm tanto medo da morte? Mas antes de responder, nós vamos ver a opinião de algumas pessoas. O senhor tem medo da morte? Tenho. Não, mas eu tenho medo de perder as pessoas que eu gosto. Assim. Eu tenho medo que, eu vou embora e não vou mais voltar, sabe? Eu fico com desespero, assim, só. Pra mim, a morte nada mais é do que uma passagem para um lugar melhor. Tenho. Não. Eu não tenho medo, não. 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 Porque eu acredito na vida após morte. Porque é um desconhecido, né? Uma coisa desconhecida, uma coisa que a gente nunca se prepara para enfrentar. Então, eu acho que é por conta disso, pelo desconhecido mesmo, que cria esse medo. Eu acho que é um curso natural da vida. Porque é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. A morte faz parte da vida. Se você praticar boas ações, você vai renascer numa vida melhor. É isso que eu acredito. A fatalidade biológica faz parte da própria estrutura molecular da matéria. É inevitável que tudo aquilo que nasce morre. Esse medo de morrer é o resultado de um atavismo ancestral. Quando o homem primitivo percebia que outro desaparecia e ele não sabia exatamente o que acontecia, naquela fase em que ele predominava o instinto em detrimento da razão e da consciência, o fenômeno era aparvalhante, porque aquela pessoa que se agitava, que tinha vida, subitamente detinha-se e começava a decomposição cadavérica. Então nasceu naturalmente um medo daquela ocorrência que não foi decodificado na sucessão dos tempos. Algumas religiões envolveram a morte em verdadeiro mistério e procuraram criar uma ritualística para poder diminuir o impacto da morte. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, a notável psiquiatra suíça que se naturalizou americana, ao apresentar uma obra notável a respeito da morte como fim da etapa biológica, ela diz que, por exemplo, na cultura americana, evita-se muito a expressão morte e que alguns indivíduos têm tal fobia a respeito da morte que nunca pronunciam o nome. É natural, no entanto, que a morte seja um fenômeno perfeitamente compreensível, porque nós somos espíritos imortais. Vivemos antes do berço e continuamos a vida depois do túmulo. No entanto, esse medo da morte também está ligado ao instinto de conservação da vida. Para poder preservar a vida e prolongá-la, há naturalmente um mecanismo de defesa, em que nós nos estruturamos nele para poupar-nos uma desencarnação inoportuna, o que equivale a dizer antes do tempo. No entanto, o Espiritismo, demitizando a morte, demonstra que o fenômeno da morte é tão natural como o fenômeno do nascimento. Somente que o fenômeno do nascimento aguarda 9 meses, e o fenômeno da morte pode dar-se de um momento para outro, com a parada cardíaca,
com a morte cerebral e, a seguir, a morte do conjunto encefálico. E então vem a desencarnação. A propósito disso, Divaldo, a grande maioria das pessoas, se pudessem escolher a morte, escolheriam morrer dormindo ou mesmo de forma repentina. Para o espírito que acaba de perder o corpo físico, há alguma diferença entre morrer dormindo repentinamente ou vítima de uma doença que vai exaurindo toda a sua vitalidade? Há uma diferença muito expressiva. À medida que nos vamos desmaterializando, perdendo o fluido, esse tônus que mantém a vida orgânica, vamos naturalmente libertando-nos de muitas paixões, da sensualidade no sentido genérico da palavra, dos apegos, e preparamos-nos melhor para o enfrentamento com a realidade. Nas mortes súbitas, conforme o codificador estudou, interrogando os espíritos, o que acontece com aqueles que têm morte violenta, diríamos também uma morte súbita. Eles responderam: perturbam-se. E esta perturbação pode demorar dias, meses e até anos, como é natural. O apego à matéria dá ao indivíduo uma estrutura de segurança, entre aspas. E quando perde a matéria, ele não pode conceber que esteja vivendo sem aquele invólucro que lhe dava as sensações. Então advém as perturbações espirituais. Divaldo, ainda a propósito desse tema, muitas pessoas que experimentaram o fenômeno da quase morte relatam que nesse instante eles acabaram vendo, assistindo, como se fosse uma fita rebobinando, os episódios das suas vidas. Isto é real? Por que acontece? À luz da doutrina espírita, pode ocorrer, mas é um fenômeno da própria memória. No instante em que o espírito se libera da injunção carnal predominante, o inconsciente libera aqueles clichês, às vezes, no sentido retrospectivo daquele momento até o momento da reencarnação, o que equivale a dizer do nascimento físico, mas não é genérico, não é para todos. A grande maioria dos indivíduos desencarna sem dar-se conta da ocorrência. À semelhança de alguém que é levado para uma cirurgia de grande porte e ao despertar encontra-se aturdido, sem saber se já foi operado ou não. Vamos assistir a uma passagem do filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Nesse trecho, destacamos a surpresa do personagem que inicialmente não se dá conta que havia lhe acontecido. E somente pouco a pouco ele vai descobrindo que morreu. Let me handle it. What do you want? Shit. Your wallet. Give it. Sam, just give it to him. Okay. Just take the money. Just leave it. Don't lose him. Son of a bitch! Sam! No! Somebody help us! Jesus Christ! Just get off! Somebody! Somebody help us! Sam, just stop it! Stop it, Sam! Molly? Molly, you got... Somebody! Somebody! Somebody help us! Oh, Sam, come on. Hold on, baby. You're gonna be okay. Somebody! Somebody help me! Please, anybody! Help me, please, help me! Oh, God! Help me, okay? Molly! 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 All right.
Fuck. What should we do? What should we do?